Iniciou a gravação. Beleza, então, bom dia pessoal, bom dia a todos aqui, né? Vamos começar o nosso segundo estudo desse ano, né? A gente está aqui no núcleo formativo 1, que é uma introdução à filosofia da ciência e da religião. Esse é o nosso segundo estudo, né? Vai ser conduzido pela Bia, e aqui a gente vai estudar, refletir e ver um pouquinho sobre o livro do Peter Harrison, Os Territórios da Ciência e da Religião. Tenho certeza que vai ser um estudo muito bom para a gente vai curtir pra caramba e vai ser muito proveitoso também, para a gente aprender um pouco mais sobre essa relação entre ciência e religião. Aos que nos participam conosco pela primeira vez, né? Léo, a Ana, o Giovanni, sejam todos muito bem-vindos. Somos a ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, aqui do grupo local de Campinas. A gente se reúne quinzenalmente aos sábados na CEL, na comunidade estudantil universitária, e fica em Barão Geraldo, em Campinas, né? A gente tem nossos estudos híbridos, né? Uma parte fica aqui online e uma parte fica lá presencial, né? A galerinha tá lá também acompanhando. Bom, mas para começar, né, a gente sempre faz um devocional. A gente sempre começa lembrando por que que a gente está aqui estudando essas duas coisas e qual que é a razão por trás de tudo isso, né? Não apenas conhecer ou ter um entendimento melhor a respeito de algumas coisas, seja com relação à ciência, seja em relação à religião, mas para também lembrar-nos o motivo real da gente estar aqui reunidos, sim, em comunhão e reunidos também, além disso, para conhecer mais das coisas a respeito de Cristo. Por isso que a gente se reúne, por isso que a gente estuda. E para fazer esse devocional, né, eu queria chamar já a Ana Clara, que vai estar fazendo o devocional. E logo após isso, a gente já pode passar para a Beatriz, para a Ana Beatriz, que vai dar sequência aí ao estudo de hoje. Depois a gente volta mais um pouco aí para a sessão de debate, de perguntas, de conversa, para trocar uma ideia do estudo que a gente teve, tá bom? Então, Ana, agora é com você e logo depois já com a Bia. Gente, eu tô muito nervosa. Desculpa aí, gente. Qualquer coisa. Vocês estão me ouvindo, pessoal do online? Então, Estamos ouvindo bem, sim, tudo certinho, Ana. tá bom. Tranquilo. Acho que eu vou sentar, né? Não, vamos sentar. Então, vamos orar para começar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento, Deus. Eu te peço que essa palavra seja como semente que caia em terra fértil no nosso coração. Jesus, fala conosco. Senhor, a gente quer ouvir tua voz. Deus, temos saudades e anseio pelo Senhor. Eu te peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Deus. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Deixa eu tentar sentar aqui de novo. Aí, agora foi. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Eu trabalho no CNPEM, trabalho no LNBio. Eu fico entre o LNBio e o Sirius. E hoje eu vim trazer um devocional aqui sobre uma palavra que, assim, eu diria que é a palavra da minha vida, sabe? Que é sobre pregar boas novas no meio científico. Então, para isso, a gente vai lá em Atos 17, do versículo 16 ao versículo 34, certo? Então, é isso. Posso ler? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. É. Atos 17, isso. Do versículo 16 até o 34. Certo. Então, começa falando em Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, e com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com eles.
Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estranhos, deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião na Aerópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que viviam ali não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na região do Aerópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, a esses que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, e que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, pois ele mesmo todos dá vida e o fôlego às demais coisas. De um só ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Certo. Então, esse texto é um pouco longo, conversando assim, sobre o contexto do que está acontecendo. Paulo estava pregando em Atenas, certo? Então, Atenas era o centro intelectual da época. Então, é lá da onde surgiu a filosofia, é lá da onde surgiu a matemática, é lá da onde surgiu a música. Então, Atenas era considerada como o centro intelectual da época. E aqui fala que ele está discutindo com epicureus e estoicos. É como se fossem os filósofos e cientistas da época, certo? Então, para deixar essa mensagem um pouquinho mais didática, eu dividi esse texto em 4 pontos principais. Primeiro, todo cientista é um adorador. Segundo, toda a criação exalta a glória de Deus. Terceiro, nem todos vão te ouvir. E quarto, mas tudo vale a pena. Então, todo cientista é um adorador, toda a criação exalta a glória de Deus, nem todos vão te ouvir, mas tudo vale a pena. Certo, vamos começar por todo cientista é um adorador. Já no versículo 16, ele começa falando sobre Paulo ficou impressionado com a idolatria naquele lugar, o que é uma coisa que assombra a gente, tipo assim, é como se o cientista fosse um cérebro num palito, certo? Que ele não adorasse a nada, que ele não tivesse esse tipo de inclinação, certo? Mas, na verdade, a gente vê que todo cientista é um adorador porque todo ser humano é um adorador. Como diz Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. Cientista também é gente. Então, como todo ser humano é um adorador, todo cientista adora alguma coisa. Lá em Filipenses 3,19, fala também que ele está falando sobre as pessoas que vivem através da carne, que o seu Deus é o seu umbigo, é o seu estômago. Então, você pode adorar a si mesmo. Você pode adorar alguma coisa, mas você pode adorar até você mesmo, mas alguma coisa você adora. E no versículo 22, ele fala: vejo que vocês são profundamente religiosos. E eu queria trazer, da vez passada, vocês falaram sobre um texto do Francis Collins que me marcou bastante, né? Que ele fala assim: para os cristãos, pense na ciência como uma dádiva do Criador.
A curiosidade que nos foi incutida para entender como o universo funciona pode inspirar ainda mais a admiração ao Criador. Pense na ciência como uma forma de adoração, certo? Então, passar a vida toda estudando a obra de um autor é honrar o autor, certo? Estudando uma obra é uma forma de honra ao autor. Da mesma forma, quando o cientista passa a vida toda estudando a natureza, estudando as obras que estão aqui, é uma honra, uma forma de adoração ao Criador. Então, certo, para os cristãos, a ciência é uma forma de adoração, certo? Admiração ao Criador. E para os não cristãos, quem faz ciência? A ciência é um altar a um Deus desconhecido. Então, é uma forma de adoração a um Deus que não conhecem. Então, falando um pouquinho de uma experiência pessoal, eu trabalho com imagens biológicas, então teve um caso específico que a gente viu uma imagem de um coração em muito detalhe, de um coração de camundongo. Então, o Sirius funciona como um microscópio muito gigante, muito potente, e a gente conseguiu ver pela primeira vez detalhes que não tinham visto. E eu acho que foi uma das imagens mais lindas que eu já vi. Porque, gente, era lindo, lindo de ver. Os detalhes, o jeito que era organizado, era muito perfeito. E daí, quando apareceu na tela, assim, todo mundo olhou e falou: uau! Foi, assim, unânime. E uníssono, todo mundo olhou e falou: uau, que lindo! Meu Deus! Então, foi aquele sensação de, nossa... Mas 5 segundos depois de todo mundo falar, uau, que lindo, que perfeito, teve uma pessoa ali que olhou e falou, realmente é lindo, é perfeito, extremamente bem desenhado, mas se você pensar em milhões de anos de evolução, realmente não tem nada demais. Aí você fala, tá, ok, né, certo. Então, vira um foco de admiração, um altar de adoração, sem ter alguém para adorar. Vira um altar de adoração a um Deus desconhecido, alguém que você não sabe quem é, certo? E Paulo, daí ele começa a falar, ao Deus desconhecido é esse que eu prego. E ele começa a pregar falando sobre a natureza, certo? Então aí a gente vai para o segundo ponto, toda a criação exalta a glória de Deus. Ele começa a falar, Deus que criou o céu e a terra, fez tudo que nele há, nele nos movemos, vivemos e existimos. Então ele começa a falar sobre o Deus criador. Então ele usa a ciência, ele usa aquilo que ele estava vendo para pregar o evangelho, certo? E ali no versículo 27 fala assim, que Deus fez isso para que os homens os buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, o cientista deseja conhecer e Deus deseja ser conhecido. Então, o pregar no mundo científico é pregar também um Deus que deseja ser conhecido. Deus não deseja se esconder através do mundo natural, né? Certo, mas, então, todo cientista é um adorador, toda criação exalta a glória de Deus, mas nem todos vão te ouvir. Então, falando sobre como Paulo foi recebido nessa situação. Ali no versículo 32, ele fala assim, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo se retirou-se do meio deles. Mas alguns homens juntaram-se a eles e creram. Certo? Então, não sei se alguém mais já teve essa experiência, mas eu tive. Sobre zombaria e desprezo, né? Então, e uma certa forma de rejeição, assim. Então, já ouvi bastante que crente era burro, já, né? Quem nunca? Enfim, coisas pesadas, assim, que Deus era sádico. Então, esse tipo de zombaria, e às vezes ele permeia o meio acadêmico-científico, né? Mas Paulo já experimentava isso, né? Só que, por último, tudo vale a pena.
Então, esse tipo de desprezo e rejeição me lembrou de um versículo, lá em Isaías 53, de 3 a 5. Que fala assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pois por suas feridas fomos curados. Então, Jesus também foi desprezado, rejeitado, para que, por meio dos seus sofrimentos, nós viéssemos até a vida eterna, né? Então, se ele fez tudo isso por nós, o que é isso para ele? Então, é uma honra. Lá em 1 Pedro 4,13, alguém pode abrir aqui? Se alguém quiser ler. Isso. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Sim. Então, tudo isso que a gente ouve às vezes, se tornar participante do sofrimento de Cristo, também foi desprezado, mas que virá em glória e que ele é digno e santo e maravilhoso. E eu sou chorona. E por ele tudo vale a pena, sabe? Então, ele é digno. E a mensagem do Senhor para o meio científico é sobre se revelar através da criação, sabe? Então, eu acho que é isso, gente. Enfim. Eu vou morar então? Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor não está longe de cada um de nós e que o Senhor deseja ser conhecido, Deus. Deseja ser conhecido através da criação, o Senhor deseja ser conhecido através da tua palavra. Nos ajuda a te conhecer. Amém. Deus não me chamou, mas eu vim. Com vocês, Ana Beatriz Furtado. Não fica na tela cheia, né? Só se fizer. Tudo certo por aqui. Estamos ouvindo e vendo. É contigo, Bia. Tá bem, deixa eu ver. Uou, legal. Tá bem, gente. Então, bom dia.
Foi muito, muito feliz a escolha da Ana Clara, do texto bíblico que ela leu hoje para a gente, e que a gente refletiu juntos. Uma história que vai fazer muito sentido, eu espero. Então, o que a gente vai falar hoje conversa bastante com o que a gente estava falando com o Matheus 2 sábados atrás. Espero que as relações fiquem mais ou menos evidentes, mas a gente pode ir conversando também. Eu estava falando para o Arthur que o espaço da ABC2 às vezes é um espaço de teste para mim, e vocês vão ser minhas cobaias ao longo do tempo, nas diferentes formas de apresentação que eu tentei. Eu fui tentando coisas diferentes, às vezes dá certo, às vezes dá errado, então hoje pode dar certo, mas pode dar errado também, fiquem preparados para isso. Eu gosto da experimentação, acho que tem um valor. Tá bom, então. Tá passando, né? Obrigada. Existe uma narrativa que é a narrativa que está no senso comum sobre a relação entre ciência e religião. E eu gosto de usar nesses termos, né? Ciência e religião, não tanto ciência e fé. Mas eu queria saber, antes de destrinchar um pouquinho, o que vocês ouviram, talvez na escola, talvez na faculdade, como que essas entidades aí, esses conceitos se relacionam? O que vocês escutaram? Ou talvez na igreja também, outro lugar que dá para escutar isso. Tem o microfone, eu esqueci. Tem o microfone. Se ninguém falar, daí a Amanda vai falar, porque ela está com o microfone. Que esfria o crente. Eu não entendi, Matheus. Que o estudo ou a ciência esfria o crente. Isso, a ciência esfria o crente. Como é? O crente. A letra mata. Tá, o ensino mata. Tem uma infinidade de livros, não dá para ler todos, meu filho, fica na sua. Fica tranquilo. Tá lá em Eclesiastes 12, eu acabei de parafrasear. Tudo bem, eu acho que é mais ou menos isso. Alguém ouviu desde o início, sei lá, sempre na igreja, sempre na escola, sempre na faculdade, vocês ouviram, olha, dá para conversar essas duas áreas. Tudo bem se você for cristão e estiver aqui, tudo bem se você acreditar em qualquer coisa metafísica e estiver aqui. Faz sentido. Sim? Uhum. Então, ela contou do caso... É que vocês não estavam ouvindo, mas ela contou do caso dela em que o professor passou um filme na sala de aula em que a menina queria perseguir uma carreira de ciência e ela tinha fé, e essas coisas não necessariamente eram vistas como conflitantes, mas que a visão geral é que são coisas opostas. E, geralmente, é o que você tem que fazer uma escolha. Está muito clarinho para quem está aqui na CEL, mas tem, tipo, uma seta aqui, religião, e outra seta escrita ciência. O Rafa está sofrendo, claramente. Tá bem. Mas, enfim, geralmente você tem que escolher um caminho e uma coisa é excludente da outra, né? São opções excludentes. E eu lembro, enquanto eu estava na graduação, eu li vários artigos de opinião, né? Então, também tem essa questão. Vários artigos de opinião na internet em que as pessoas falavam, ciência e religião são compatíveis, e a resposta geralmente era não, você tem que escolher. Se você quer ser religioso, muito bem, abandone a ciência, se você quer ser cientista, abandone a religião. Mas a narrativa histórica dessa relação é mais ou menos a seguinte. A ciência, como a gente conhece hoje, nasceu, na verdade, na Grécia. Então, o berço da matemática, da geometria... Apesar que eu não sei da geometria, pode ter sido na Arábia. Foi? Tá. Então, da geometria, da música, da filosofia. E os gregos estavam fazendo alguns avanços consideráveis, estudando o mundo natural, mas a ciência, quando a gente chega na era cristã, foi subjugada pela religião.
Então, os monges, as pessoas de fé, as pessoas na igreja, principalmente a igreja católica, estavam rejeitando tudo que dizia respeito ao modo clássico de pensar, ao modo dos gregos da antiguidade, e tinham a palavra final, tanto sobre a ordem moral, mas também a ordem natural do mundo, como a gente devia entender o mundo em termos morais e científicos. Mas, para os amantes da ciência, do conhecimento, e que querem se livrar das amarras da ignorância, a ciência tem uma revanche, não sei como dizer isso, com o iluminismo. E daí, os pensadores iluministas resgatam os princípios gregos, saúde, resgatam os princípios gregos, e daí a gente tem nomes como Newton, Galileu, Kepler, que fazem grandes avanços e a ciência moderna surge como a gente conhece hoje, mais ou menos, né? E a gente pode resumir toda essa história num gráfico muito legal. A Amanda já conhece, o Arthur também, que é esse daqui, a narrativa mítica da ciência. Saudades, né? Quando a gente estudou esse livro em 2020, o Gesiel fez esse gráfico e a gente usa desde então. Então, a ciência nasce na Grécia Antiga. Esse tem, o apontador tem. A ciência nasce na Grécia Antiga, e olha aqui o Chico está feliz, a evolução da ciência, né? A evolução do conhecimento científico. A gente tem muito conhecimento sendo produzido. Mas daí tem início a era cristã, Chico bolado. O conhecimento entra numa fase de declínio, a gente está numa era das trevas, né? Mas então, no iluminismo, a ciência renasce contra a fé, e o Chico está feliz de novo. Ele está meio atrás de mim, mas ele está bem feliz e a gente está crescendo exponencialmente aqui. Tudo bem. A despeito da popularidade que essa narrativa tem, algumas perguntas podem e devem ser feitas, né? Essa é a narrativa tradicional e que eu ouvi na escola, sempre, tanto como aluna quanto como estagiária depois. E eu tendi a pensar que, de fato, a ciência e a religião eram inimigas em algum grau. Você até poderia acreditar em algo, mas isso não devia interferir de forma alguma o seu fazer científico, a sua pesquisa acadêmica. Mas o Peter Harrison convida nesse livro aqui, Os Territórios da Ciência e da Religião, que é uma cópia que está bem sofrida pelo tempo, já pegou água de chuva, entre outras coisas, que a gente tem que pensar de forma crítica a respeito dessa narrativa. Então, está ele aqui, bem feliz. E a gente tem que se perguntar de que ciência e de que religião a gente está falando quando a gente fala que elas estão sempre em guerra, né? Talvez a gente pense, claro que eu sei que ciência e qual religião. Primeiro porque eu sou cristã, então eu sei do que vocês estão falando. Eu, mais que ninguém, consigo falar da minha religião, da minha fé. E eu já estive na faculdade. Estou falando vocês, na verdade, vocês aqui. Já estive na faculdade, eu sei o que é fazer ciência, eu estou entendendo quais são os possíveis problemas e estou conseguindo navegar aí nessas águas não tão tranquilas, mas estou saindo do outro lado de alguma forma, né? E daí o Peter Harrison pergunta, será que você sabe do que você está falando mesmo? Ele argumenta que o que a gente chama de ciência e de religião hoje não necessariamente foi a mesma coisa ao longo da história. A gente pode falar da ciência hoje, mas tentar projetar o mesmo conceito na Grécia Antiga é uma coisa complicada. A mesma coisa para a religião. Projetar os mesmos conceitos ao longo da história é difícil, a gente tem que forçar um pouco a barra. E o Matheus falou bastante disso no último estudo. E ele dá um exemplo para que a gente entenda isso. Eu adaptei o exemplo dele, porque ele, enfim, é de outro país, adaptei o exemplo dele. Então, a gente pode imaginar o seguinte, tem um rapaz, nosso amigo João, ele é estudante de história e ele chega um dia e fala assim, caramba, galera, eu descobri um documento antigo que está falando que teve uma guerra civil entre paulistas e cariocas, olha só, um pouco, uma guerra civil entre paulistas e cariocas no ano 1430. O que tem... 1430, 1430. O que tem de esquisito nessa frase? Não, vocês falaram nada.
Não tinha Brasil naquela época, a Nicole falou. Então, eu acho que esse é o erro meio evidente. Quando a gente pensa 1430, não tinha Brasil como Estado-nação. Evidentemente, não tinha São Paulo nem Rio de Janeiro. A gente pode pensar que o Corcovado estava lá, o Cristo não, né? Mas o Corcovado estava lá, sei lá, a Serra do Japi estava aqui em São Paulo, não sei. Quem? Exatamente. As formações geológicas, o território físico estava lá. Mas não tinha estado de São Paulo, não tinha estado do Rio de Janeiro, não tinha... Enfim, o que a gente entende hoje como essas identidades. Não faz sentido a gente falar que os cariocas e os paulistas estavam em guerra em 1430. E daí o Peter Harrison vai falar, é isso que eu estou falando sobre ciência e religião. A gente está forçando um conceito numa época que isso não fazia sentido. Então, tá bem. É o passador. Então, o Peter Harrison fala assim, vamos prestar atenção no que a gente está falando. Funcionou? Não. Foi. Então, a gente tem que pensar historicamente acerca dessas categorias, ciência e religião. Elas foram as mesmas ao longo do tempo? Sim? Não? Talvez. E quando a gente pensa naquela narrativa mítica, né, que a ciência e a religião estão em guerra e a ciência vence a religião, mas a religião antes tinha subjugado, apagado a ciência, a gente pode pensar se existe uma relação de conflito que é inerente, que é inescapável na relação entre essas duas. Para começar a responder essa pergunta, ele vai trazer os conceitos de religião e ciência, religio e ciência, em Tomás de Aquino, que é um pensador da Idade Média. E ele fala assim, gente, se vocês acham que as pessoas entendiam religião e ciência da mesma forma ao longo da história, olha para Tomás de Aquino, e como ele já tinha um entendimento diferente do que a gente tem hoje. Ele entendia religio como uma virtude moral referente a atos internos, interiores de devoção e oração. Se eu fosse explicar em outras palavras, tem a ver com uma vida piedosa. Não tem a ver com ações externas, que hoje a gente entende por religião, como se vestir de uma determinada maneira, ir à igreja, dar o dízimo, dar testemunhos. Não é sobre isso necessariamente, não são sobre atos visíveis, mas são sobre atos internos, em treinar o nosso coração para buscar, amar, obedecer a Deus da forma que Ele ordena a gente na palavra dele. E daí os atos externos são consequência dos internos. Da mesma forma, a ciência era entendida como uma virtude intelectual que nos encaminha na busca por conhecimento. E daí, se eu for falar também nas minhas palavras, eu posso dar o meu exemplo pessoal. Então, eu estou fazendo mestrado no IG, que é o Instituto de Geociências, que é, não sei, para quem não sabe ainda onde é o IG, é aquela nave espacial atrás do IEL. Nave espacial, Pão de forma de concreto também. Quem chamava de pão de forma era o Lucas, marido da Mayra. É o seu marido, Mayra. Chamava de pão de forma. Então, eu estou lá e eu vejo amostras fósseis, muitas delas, muitos dias. E eu tenho um trabalho que é muito delicado com essas amostras. A gente voltou do campo no começo do ano, então a gente tem que desempacotar as amostras que estão todas enroladas em papel e plástico. Eu tenho que limpar, eu tenho que organizar, eu tenho que numerar para entrar na coleção, tenho que analisar para ver quais fósseis que estão naquele pedacinho de rocha, eu tenho que classificar, né, conforme eu vejo que tem. E daí, no final, a gente pode, sei lá, tratar esses dados e falar, bom, a gente foi nesse lugar, coletou essas rochas, tem esses fósseis, olha, é parecido com a fauna fóssil da África do Sul. E daí a gente fala, nossa, que legal, são faunas parecidas. Então, eram oceanos interligados, e daí você fala assim, isso é ciência, é chegar nessas conclusões. Mas, segundo o Tomás de Aquino, não, isso é uma consequência daquilo que eu estava fazendo antes, daquela minha prática minuciosa, zelosa e infinitamente longa de tratar todas as amostras e colocar o nome em cada uma delas, em olhar com atenção e ver o que elas são. Isso é a ciência, é essa virtude do Tomás de Aquino, que na verdade é uma questão de repetição e de você ficar muito zeloso com aquilo que você faz, aquelas coisas pequenininhas.
Então, a gente pode ver, eu espero que vocês vejam que isso é diferente do que a gente entende hoje por ciência e religião. Não é isso que a gente fala quando a gente está falando que eu faço ciência. Não é isso que a gente fala quando a gente diz que é uma pessoa religiosa. Geralmente você pensa, essa pessoa se veste de uma forma e, sei lá, não corta o cabelo, talvez, coisas bem clichês desse sentido. O que era interno se torna muito sobre atos externos. Então, a religião são a leitura de textos, queima de incenso, velas, se vestir de um jeito, e a ciência se torna essencialmente sobre publicação de dados, quebra de paradigmas, algum tipo de revolução no conhecimento, não necessariamente a atividade em si. Mas agora vamos voltar. Vamos lembrar daquela narrativa do Chico e voltar lá no começo, então, a ciência que surgiu na Grécia Antiga. E daí o texto que a gente lê hoje na Bíblia com a Ana Luísa vai ser muito proveitoso. Ana Clara, eu falei para ela que eu confundia com a Ana Luísa, caramba. Ana Clara. Obrigada, Amanda. Bom, então a gente pode se perguntar, então eles tinham ciência, eles tinham religião na Grécia Antiga? Não, esses conceitos não dá para a gente encontrar claramente um paralelo na Grécia Antiga. Mas talvez uma das coisas que a gente pense é, bom, os gregos estavam aqui se preocupando com coisas abstratas sobre o mundo natural e eles não estavam nem aí para os deuses, não estavam pensando sobre isso, não estavam pensando nos mitos deles, nos sacrifícios, nos cultos que eles tinham que fazer. Essa galera da Grécia estava em outra parada e tinha ignorado tudo aquilo que o resto do povo nos seus mitos, cultos, deuses estavam falando. Mas isso, na verdade, a gente não consegue provar historicamente. Tales de Mileto, por exemplo, que é considerado um dos pais da ciência, inclusive, ele era devoto dos deuses. Ele fazia sacrifícios com animais e tudo, apresentava esses sacrifícios aos deuses. E no juramento de Hipócrates, por exemplo, que é aquele que todos os médicos têm que fazer quando eles se formam, eles apresentam um juramento diante de Apolo, de Panaceia e de todos os deuses e deusas. Então, o aspecto religioso na Grécia Antiga não estava dissociado do que eles estavam fazendo, permeava todos os aspectos da vida, na verdade. Então, estava meio que tudo junto. Essa perspectiva religiosa entrava em tudo, né? E daí o Peter Harrison vai falar, quando a gente diz que a ciência moderna tem a mesma atmosfera, o mesmo clima científico, o mesmo clima de pensamento da Grécia Antiga, a gente está meio que forçando a barra e fazendo uma leitura muito superficial da situação. A gente pode ver, bom, a gente tem métodos diferentes hoje, a gente tem equipamentos diferentes hoje, mas a gente também tem uma finalidade diferente. Em que sentido? Quando a gente pensa, nossa, agora ficou claro, hein? Aqui a gente tem uma bola maior escrita filosofia, um círculo, tá vendo? Um círculo maior escrito filosofia e um círculo menor dentro aqui, que é a filosofia natural. Quando a gente pensa na nossa ciência de hoje, a gente pode comparar com mais precisão em termos da filosofia natural. E a filosofia natural, então, caía no grande entendimento da filosofia. E os gregos tinham um jeito que eu acho até bastante bonito de entender a filosofia, e, portanto, a filosofia natural, né? O Epiteto, esse cara aqui que viveu de 55 a 135 depois de Cristo, disse que a filosofia não promete nada externo para o homem, pois diz respeito à arte de viver. Fazer filosofia, pensar sobre a natureza, nos ensina coisas sobre o mundo, nos ensina como tomar decisões sábias, nos ajuda a perseguir a felicidade, nos ajuda a ser pessoas felizes, e era isso que os gregos estavam bastante interessados em boa parte do tempo. Isso é diferente quando a gente pensa na finalidade da ciência para os dias de hoje, né? A gente não pensa, não, eu estou fazendo ciência porque eu quero ser uma pessoa feliz. Geralmente não é essa a relação que a gente encontra. Ele também vai dizer, essa é uma citação maior, alguém pode ler para mim, por favor? Deus introduziu o ser humano como seu espectador e de suas obras, e não só como espectador, mas também como intérprete de suas obras, e a natureza o determinou para a contemplação,
para a compreensão e para o modo de vida em harmonia com a natureza. Isso. Claro que Epiteto aqui não estava falando de um Deus cristão, mas ele acreditava num princípio racional que estava regendo e mantendo todo o universo, né, toda a realidade. E, de certa forma, eles entendiam que o conhecimento da natureza nos ajudaria a saber viver nela, né? Então, quem entende as operações do cosmos saberia como se conduzir dentro do cosmos. É uma coisa bem interna, bem até meio poética, né? E a Ana Clara disse algo mais cedo, quando ela falou sobre, nossa, todo mundo viu aquilo, viu o aumento do coração de Camundongo e falou assim, nossa, que lindo, nossa, que legal. É um pouco essa ideia, olha como é tudo tão organizado. Me dá vontade de ser organizado desse jeito também. Me dá vontade de dispor a minha vida em consonância com isso que eu estou vendo. Seria meio que esse o sentimento. E eu acho engraçado porque isso é bastante diferente do que eu vejo e do que eu imagino que vocês vejam também de forma mais recorrente. Tem um exemplo que eu acho que foi o Jonathan Haidt que falou na Mente Moralista, mas eu não tenho certeza. Mas ele falou que, bom, ele ia na biblioteca da cidade dele, na sessão de filosofia. Foi, né? É, né? E dentro da sessão de filosofia, os livros de ética eram os mais extraviados, né? Os que as pessoas pegavam e não devolviam. Então ele falou assim, a galera que vem estudar filosofia aqui, de todos os estudantes de filosofia, justamente aqueles que estão vindo estudar sobre o que é fazer escolhas certas, o que é justiça, o que é viver de uma forma correta, são os que mais estão dando bola fora. Parece que o conhecimento que a gente adquire de uma forma racional não entra no nosso coração. Eu acho que a minha mãe tem o link, hein? Arthur, caramba! Tá bem. Tá bem. Num outro exemplo mais pessoal, eu fiz biologia na graduação e na biologia todo mundo é doido por biodiversidade. A gente adora ver coisa diferente, fala assim, nossa, como eles são diferentes, como eles são bonitos. A beleza na diferença. Mas, de uma forma prática, a gente vê os professores, né? Eu estou falando de profissionais da biologia, não os estudantes. A gente dá uma colher de chá, né? Mas os profissionais da biologia são pessoas muitas vezes cheias de preconceito de classe, de gênero, de raça, né? E a gente fala assim, tá, essa biodiversidade que a gente tanto busca, ou que a gente tanto, sei lá, tem apreço no mundo, parece que não tem nenhum valor quando a gente está falando de nós mesmos. Aquilo que a gente está fazendo e vendo na bancada do laboratório não está atingindo o nosso coração de forma alguma. Porque é uma coisa muito impessoal, sabe? E, bom, essa é uma confissão minha, né? Mas vamos deixar aí para vocês pensarem nas suas próprias áreas, conforme vocês vão caminhando dentro disso. Mas tá bom, agora a gente pode voltar... A gente entende esse fazer científico, entre muitas aspas, na Grécia Antiga, como uma coisa que ordenava a nossa disposição interna. Tinha um valor moral muito grande. Mas quando a gente fala de crença, né, crença religiosa, a Ana Clara também leu que Paulo falou assim, ei, vocês são muito religiosos. E, de fato, eles eram. Mas a gente não pode aplicar, de novo, aquele conceito de religião diretamente sobre o mundo antigo ali. Nem os cristãos tinham essa noção de religião que a gente tem hoje, né? Não era sobre as práticas, mas falava muito a respeito de um modo de viver. E esse era o conflito, de fato, que Paulo estava falando. Olha, o modo que vocês vivem está totalmente diferente do modo correto que Deus deseja que a gente viva. A religião era isso, era todo o nosso coração. E quando a gente fala sobre acreditar em algo, geralmente quando alguém diz eu acredito em Deus, está querendo dizer eu aceito que Deus existe. Eu entendo um mundo em que existe Deus. E tem gente que fala assim, não acredito em Deus, mas acredito num ser superior. Daí você fala assim, o cara deve achar que tem algo que está regendo o universo. Então, acreditar diz muito sobre aceitar com a sua mente que algo ou alguém exista. Mas esse não era o sentido antigo, nem para os gregos, nem para os cristãos.
nesse período. Também ninguém vai enxergar nada. Mas está escrito aqui, ó. Isso, muito bom. Aqui. Credo. O que era o credo, né? O que era afirmar que você crê em algo? Era confiar. Era ter certeza ou confiança de algo ou alguém. Não era simplesmente aceitar a existência, não era dizer, ok, tudo bem, você pode estar aí, eu estou aqui. Era depositar toda a sua confiança naquilo. Sêneca vai dizer a respeito do modo de culto, e ele diz que o primeiro modo de cultuar os deuses é crer nos deuses. E daí ele não está falando de admitir que os deuses existem, mas de depositar a sua confiança nos deuses. E ele continua dizendo que quem os imita cultua-os suficientemente. E aqui suficiente no sentido de que é aquilo que é agradável, aquilo que é desejável. Crer nos deuses não era simplesmente aceitar, ia além de confiar, era imitar, buscar viver do jeito que eles indicavam que a gente deveria viver, ou aliás, indicavam para os gregos, né? Mas a gente pode fazer um paralelo e pensar também a respeito de pensadores cristãos que falaram coisas muito similares. Santo Agostinho dizia que a submissão a Deus é a vida correta. Ele vai dizer que, a menos que creias, não entenderás. Eu tinha um pensamento de que, para eu obedecer algo, eu tinha que primeiro entender. Então, eu não vou fazer algo que eu não entendo por que eu estou fazendo. Eu não vou obedecer um mandamento se eu não entendo qual é a valia dele. Por que eu estou fazendo isso? E ele está quebrando essa ideia e falando, ei, ao contrário. Primeiro você obedece, depois vai vir o entendimento. Também, muito parecido com Sêneca, ele vai dizer que crer em Deus significa amá-lo, crer é estimá-lo, apegar-se a Deus com fé. Então, depositar sua confiança em Deus com submissão. Então, Peter Harrison vai dizer que as categorias de ciência e religião não funcionam bem para descrever crença e filosofia natural na Grécia Antiga. A gente vai ter que forçar um pouquinho a barra, né? Filosofia natural não era essa descrição impessoal de como o universo funcionava. O aspecto moral estava muito presente. E a relação da crença também não era simplesmente admitir a existência de algo, mas se entregar de mente e coração àquela ideia. Mas, quando a gente pensa na relação entre essas duas coisas, digamos, a filosofia natural e essas primeiras ideias teológicas, elas também tinham um certo conflito, né? A gente pode tender a pensar que, bom, está se tratando de coisas diferentes, não vão conflitar, mas o conflito existe. A Ana Clara leu isso para a gente hoje. Existia uma crítica feita pelos cristãos, né, sob a ótica cristã, de que que os gregos, né, não poderiam simplesmente ver no conhecimento ou no entendimento, no estudo do mundo natural, uma via autossuficiente que levava à felicidade ou à sabedoria. Então, eles criticavam essa coisa de, bom, você pode estudar a natureza, pode estudar os astros, não é que isso seja inútil, mas não é daí que vem a redenção. A redenção só pode vir de Cristo. Isso que vocês estão cultuando, na verdade, vocês deveriam cultuar a Cristo. É isso que vocês estão buscando e não sabem. Então, existia sim um conflito, mas é muito diferente do conflito que a gente pensa hoje, que é a ciência está tentando explicar cientificamente o mundo e assim... Calma, eu acho que eu me confundi. A ciência está explicando cientificamente o mundo e a religião está dando uma outra explicação que é meio diferente do que a gente vê nos resultados dos estudos científicos. Não era esse campo que eles estavam batalhando. É no campo de onde depositar essa confiança última, né? A nossa esperança de redenção. Certo. Estou olhando para o tempo, está passando, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Conforme a gente sai da antiguidade e entra no ensino médio, na Idade Média, a gente vê um novo
entendimento do estudo da natureza por parte dos cristãos. E daí a gente vai ter muito forte a metáfora dos dois livros. Então, os cristãos admitiam e era um pensamento realmente aceito entre muitos pensadores de que tanto a natureza quanto a revelação eram obras oficiais de Deus. Tipo, ele tinha assinado e falado, você pode conhecer o universo, a realidade, e a mim, através desses dois livros. E daí, o estudo da natureza e das escrituras começou a ser feito em conjunto. Então, os cristãos estavam estudando a natureza, eles gostavam de bichinhos e plantinhas, essas coisas, também dos astros, né? Mas eles não estavam buscando uma explicação causal, necessariamente, para aquilo que eles estavam vendo. Conforme eles estudavam a natureza e as escrituras em conjunto, havia uma tendência de ver como lições morais na natureza e encontrar uma consonância disso com a Bíblia. Então, a explicação alegórica ganhou muito espaço. A respeito disso, o Hugo de São Vítor disse, e daí eu vou pedir para outra pessoa ler, por favor. Nossa, não saiu voz, então. Pois o mundo sensível inteiro é como uma espécie de livro escrito pelo dedo de Deus, ou seja, criado pelo poder divino. E cada criatura em particular é, de algum modo, semelhante a uma figura, não inventada pela decisão humana, mas instituída pela vontade divina para manifestar as coisas invisíveis da sabedoria de Deus. Exatamente. Muito obrigada. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, a gente pode entender a respeito de Deus, da realidade, lendo o livro da natureza, e se a gente for um leitor perspicaz, um leitor atento, um leitor sensível, a gente vai conseguir perceber as nuances e ver os paralelos, vai entender mais da nossa realidade. É isso. É isso aí. Mas não esse valor alegórico não era simplesmente visto em tudo. Eles diziam, olha, tem algumas coisas que a gente tem que buscar um sentido maior, mas não todas. Tudo bem se a gente não vê nada demais. A gente continua com a nossa vida. Então, não era uma coisa 100% mística, em que tudo tem um duplo sentido, em que a gente sempre pode tirar derivações. Mas a gente pega esse pensamento de que não é tudo que a gente pode fazer deduções maiores, encontrar implicações alegóricas, e esse ceticismo vai aumentando. A gente entra, então, aqui, uma natureza para a gente contemplar, e daí a gente entra no Renascimento, entra depois na Reforma Protestante, entra na Era Moderna. E na Reforma Protestante, em especial, tem aquela... Presbiterianos, me ajudem. Sola Escritura. As 5 solas, mas, bom, eu não sei, é um princípio? Um princípio. Bom, tem esse princípio do entendimento que só a Escritura basta, que a gente não precisa ficar procurando outros significados na Escritura, além daquilo que está muito explícito no texto. O texto é claro, o texto não é ambíguo, e na medida possível você tem que procurar entender literalmente aquilo que a gente está vendo, aquilo que você lê. E esse é um pensamento que foi ganhando espaço, e Lutero não pegava muito leve, não. Ele falava, olha, se você está buscando alegorias na natureza ou na Bíblia, é porque você tem uma mente fraca e ociosa. Mandou ver. Um pouco. Mas essa noção ganhou espaço. E pensadores, como, por exemplo, Francis Bacon, que o Matheus também falou muito bem no estudo passado, aplicava esse mesmo raciocínio para o jeito que as pessoas estavam entendendo a natureza. Ele falou, gente, vocês estão vendo sentido onde não tem, tá tudo muito místico, tá tudo muito pagão. Para com essa palhaçada. E
ele começa esse movimento de tentar ver as coisas pelo que elas são, não precisa procurar um sentido maior, além daquilo que está muito evidente ali. Ele não achava que, com isso, ele estivesse colocando Deus ou a questão religiosa em descanteio, assim, mas ele estava fazendo algo verdadeiramente cristão, que era abandonar essa visão pagã de que tudo tem um simbolismo maior. A ideia da natureza escrita como um livro de Deus não foi rejeitada, mas a linguagem em que esse livro tinha sido escrito, aí mudou. Antes a gente tinha essa questão dos símbolos, da alegoria, em que tinha que ter uma certa contemplação, imaginação, tinha que fazer uma interpretação e umas voltas retóricas, às vezes meio grandes e forçadas, para tentar entender um sentido maior naquilo. Mas pensadores como Kepler, Galileu, por exemplo, falavam, olha, o universo é um livro de Deus, mas está escrito na linguagem matemática. E para a gente entender, a gente tem que estudar matemática e aplicar isso diretamente. Os historiadores naturais, né, estudando os bichinhos e as plantinhas, também não estavam tentando entender como antes era comum ver um bicho e falar assim, a gente pode derivar uma lição moral desse bicho, ver a formiga trabalhando e falando, olha, como eu posso ser mais diligente, como eu posso trabalhar em grupo melhor. Mas eles falam, até você pode fazer isso, mas agora não mais. A gente está tentando entender a natureza de uma forma em que ela basta. A gente não precisa tirar nenhuma conclusão a partir disso. E a gente estuda agora com mais minúcia, com mais atenção, e não tem mais espaço para fábulas, para lições morais. Essa nova estrutura de pensamento está marcando o fim dessa leitura em conjunto da escritura e da natureza. Não necessariamente, aliás, embora tenha sido o fim desse estudo conjunto, não significa que a natureza não fosse mais, né, o livro de Deus, ou que a gente não pudesse ter compreensões religiosas daquilo. Pelo contrário, Kepler, Newton, Galileu viam regularidade na natureza, viam beleza, viam racionalidade e falavam assim, isso que a gente está vendo são assinaturas do Criador, são assinaturas de Deus. Então, não é porque agora a gente não está fazendo essa leitura tão conjunta e mística que a gente está rejeitando Deus. Mas a gente está falando de outros atributos de Deus em que a gente não precisa ter uma leitura alegórica. Então, peraí, estamos no final. Então, aqui, estudando os bichinhos, vamos ficar nesse slide, que é o slide final, na verdade. O que acontece daí para frente é que já não havia uma distinção. Como Deus estava entendido como a causa primeira de tudo, e ele estava enchendo tudo de racionalidade, de regularidade, de beleza, já não havia uma distinção clara do que era divino e do que era natural. Eventualmente, o que é a causa divina e o que é a causa natural ficaram no mesmo patamar. E conforme a gente coloca, bom, é Deus ou é a natureza? Não importa. Não importa se a gente falar que no final é Deus. A gente pode estudar a natureza pela natureza, a despeito da ação divina. Porque Deus está lá de qualquer forma. Era meio que esse o pensamento. E isso acabou pendendo para o lado mais natural e naturalista do pensamento da época, que agora está, de fato, se aproximando do pensamento científico moderno. Aliás, estamos na modernidade. Conforme isso caminha, a explicação ou a busca pela moralidade, pelo aspecto moral daquela compreensão do universo foi sendo deixada de lado. E embora, num primeiro momento, os pensadores não tenham rejeitado a ideia de Deus, como ele estava lá, não precisava mais recorrer a isso, não precisava mais fazer considerações, porque a gente crê que ele está ali, mas aí a gente vai tendendo para a ciência. E isso abriu um espaço em que tanto Deus quanto a natureza estão ocupando o mesmo espaço explicatório, o mesmo território. E segundo o Peter Harrison apresenta, é assim que a gente vê a categoria moderna de ciência e de religião nascendo,
nessa situação de conflito. E esse seria meio que o fim do gráfico do Chico. Bom, eu não vou voltar até lá, mas seria o fim do gráfico do Chico. E daí, como a gente deixou Deus de lado, a gente pode seguir com a ciência daqui para frente. E a gente foi se distanciando, né, da concepção original. Aqui eu gostaria de terminar, mas eu acho que, como eu disse, esse é um experimento. Talvez a gente possa contar da nossa perspectiva como a gente vê essa nova e moderna relação nas nossas áreas, nas nossas vivências. E daí gostaria de, então, abrir para perguntas, agradecer a todos os meus familiares que estão aqui. Obrigado, amigos. E é isso. Obrigada, Fernanda. Ah, olha, não sabia que eu ia fazer isso. Eu sei que é culpa do Arthur. Nossa, gente. Eu queria aproveitar esse momento só para dizer que é o seguinte, passamos uma listinha de quem estava aqui e vocês colocaram a cidade que vocês moram, a cidade que vocês nasceram. A gente vai repassar essa lista. O Fernando nasceu em Sim. Daí eu vou pedir para quem estiver no chat colocar também a cidade em que nasceu. É isso. Uhum. Alô, oi. Tudo bem, vamos por partes. Então, a Ana Maria... Não, o Matheus é de Americana. Eu não sabia que o Matheus era de Americana. Ana Maria de Osasco, Leonardo de Campinas, Lucas de Porto Alegre, Giovanni de Juazeiro do Norte e Washington de Campinas. Depois a gente vai ver quem nasceu mais longe de Campinas. E aí, gente? Comentários? O pessoal do Meet quer começar? Tudo bem, eu começo, então. Eu vou... Primeiro, isso aqui tá me incomodando muito. Só... A mesa tá quase caindo, mas estava tudo bem. Obrigada, amiga. Foi muito ótimo. Mas tudo que você faz é sempre muito ótimo. A Bia é a nossa... é a dona da didática desse grupo. Estou refletindo ainda. Nossa, realmente estou refletindo ainda. Eu acho que eu vou, então, começar com uma pergunta. Vai, amiga, porque... Tem um chat. Não, eu vou guardar, então, mas eu vou continuar com a minha. A gente guarda para daqui a pouco. Só um minuto, Washington. Eu vou perguntar para o Matheus. Eu? É. Eita, tá bom. Eu queria fazer a pergunta para você, a mesma que eu fiz para o pessoal que estava aqui antes, no começo. Queria saber como que você aprendeu essa relação da ciência e da religião e como você deu o estudo na última encontro, mas nem todo mundo que está aqui estava no último encontro, né? Queria que você talvez falasse de novo como que foi estudar dessa perspectiva histórica a relação entre elas. Você aprendeu, ouviu algo, né? E depois você estudou, fez os cursos, leu muita coisa. Eu sei, eu estava. E daí queria que você compartilhasse com a galera. Certo. Eu sempre ouvi muito, né,
de outras pessoas da minha igreja, até pessoas de outras igrejas que eram até de outras tradições, que a, a letra mata. Eu já ouvi esse jargão várias vezes, que teologia esfria o crente. Eu achava isso muito assustador quando eu era mais adolescente, né? Quando eu era mais adolescente, isso me assustava. E, consequentemente, o conhecer na escola ou em outros cursos que eram a respeito o conhecer científico, também poderia esfriar, podia afastar, e isso era muito angustiante, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de conhecer as coisas, e depois, quando a gente teve alguns outros estudos, os famosos cultos de ensino, as EBDs, elas começaram a trazer um conteúdo mais robusto, que te instigava a conhecer mais, que fazia com que você buscava conhecer mais, aí tanto de teologia quanto de outros campos, e te fomentava a conhecer mesmo, que eu fui começar a desenvolver essa noção, né? Mas era sempre uma, uma pergunta quando eu não estava estudando coisas relacionadas à teologia ou Bíblia, etc. Como que o que eu estou estudando vai adorar a Deus, vai glorificar a Deus, coisas do tipo. E foi justamente a forma que eu encontrei a BC2, né? Apresentando essa união entre as duas coisas, né? Entre fé e ciência, conhecimento científico, como que isso poderia adorar a Deus. E a minha relação, né, nesse ponto que você perguntou do estudo, é ver que ao longo da história essa ideia de que pode esfriar, pode afastar, pode levar o crente à ciência, pode levar o crente para outro caminho, é uma noção extremamente moderna, né? Uma coisa que é um conflito recente, até mesmo local, podemos aí falar só dos Estados Unidos, um conflito que a gente adotou como nosso, né? As coisas dos Estados Unidos demoram 50 anos para chegar aqui no Brasil, então a gente está vivendo conflitos que eles viveram no século passado, e aí a gente está nessa noção de conflito, mas como eu falei no último estudo, esse conflito ele é extremamente moderno, não é uma visão que é nova, mas que é transposta para todo o passado. Então a gente olha para o passado com a visão que a gente tem hoje, de um suposto conflito, que sim, de fato, existem coisas que conflitam entre si, você mostrou hoje também que existem essas coisas, mas ao estudar a história da relação entre ciência e religião, entre filosofia natural e religião, e depois a ciência como a gente conhece religião, a gente vê que é tudo muito mais complexo, é tudo muito mais intenso, é tudo muito maior do que a gente só resumir a um inerente conflito, a um eterno conflito. Então, estudar a relação disso na história foi algo muito bom para ver que durante muitos e muitos anos essas duas coisas conversaram. Elas eram duas ferramentas que eram utilizadas juntas para chegar num conhecimento maior, mais completo sobre a realidade, ou sobre a criação, ou até mesmo sobre o Criador. Então, foi prazeroso, foi algo que me fez abrir possibilidades de conhecimento, abrir um leque de ver que essas duas coisas, se uma vez elas conversaram, elas podem conversar hoje novamente. Se elas antes trabalhavam juntos para ter um conhecimento mais amplo, elas podem trabalhar juntas hoje para ter esse conhecimento mais amplo. Acho que é isso. A respeito disso, eu acho que não é uma resposta, mas talvez uma continuação, né? A relação que alguns... que foi? A relação que alguns autores, tipo o Alistair McGrath, propõem para ciência e a religião, não é uma relação de diálogo, né? Ele acredita nessa relação, mas não é um diálogo em que, sei lá, a religião fala algo e a ciência fica, legal, ok, eu aceito. E daí a ciência fala algo e a religião fica, tudo bem, eu aceito também. É uma relação que pode ser conflituosa em alguns pontos, em que cada lado do debate vai levar o outro a melhorar os argumentos, a pensar mais profundamente sobre algo, a ter um crescimento mesmo. Então, a possibilidade de diálogo não significa que é algo
passivo e uma escuta passiva e algo 100% pacífico, mas pode ter um confronto nesse sentido de crescimento mútuo. Então, pode. Agora pode. Obrigada. Gente, só antes da gente seguir, então, para os próximos comentários, incluindo o meu, eu vou pedir para quem for fazer um comentário vir aqui à frente, para a gente ter a visão da câmera e as pessoas do Meet conseguirem ver quem está falando, falar no microfone e se apresentar. Então, oi, gente, meu nome é Amanda, eu sou formada em Ciências Sociais, estou mestrando em Sociologia. Uhul! E eu faço parte da CEL. É esse o ponto da minha fala. Aí eu, tentando refletir um pouco sobre o que a Bia falou, eu fui lembrando das minhas relações um pouco entre as duas áreas. Tá dando muita microfonia. Pra onde eu vou? Passou? O que foi? Eu fiquei lembrando... Eu estudei numa escola confessional em uma parte da minha vida, né? E aí eu já estava no Fundamental 2, então já tinha aula de biologia, de física, química, tarará. E aí eu tinha uma professora de ciências, na verdade, né? Que era o comecinho. Ela era uma bióloga e na porta da sala dela estava escrito: a ciência não existe para provar a Bíblia existe para provar a ciência. Reflexões, né? Então eu acho que por muito tempo da minha vida essa foi um pouco a minha visão sobre o que era a ciência, né? A Bíblia é o fundamento do que a gente crê, e aí a ciência ela tem que passar por esse crivo. Então, acho que foi por muito tempo essa sensação que eu tive, inclusive nas aulas de física, química e biologia, nas ciências naturais mesmo, que eu tinha na escola. Aí eu descobri que existia ciências sociais. Ele mutou você. Ele não gosta. Ah, tá bom, tudo bem. Mas é um ninho de vespa, vai lá. É um ninho de vespa, Bia disse. E aí eu me encontrei num conflito, quando eu entrei na graduação, que era um conflito de primeiro provar que ciências sociais são ciências, porque, né? Oh, meu Deus. Foi? Primeiro era provar que ciências sociais são ciência, de fato, que é o que a gente faz. O que a gente faz no IFISH é ciência, menos o pessoal da história. Desculpa, Matheus. E aí era um esforço de provar para as pessoas, tanto, né, dentro das igrejas, tanto fora, então, para o pessoal das exatas, das naturais, mas também era um esforço de... Isso que o Arthur, quando eu vim para cá, o Arthur falou que eu sou comunista, né? E aí, eu nunca, não tinha uma fala para mim de dentro das pessoas da igreja, no sentido de, não, porque a ciência é contra a fé, e não. Era, não, porque você tem que tomar cuidado, porque lá eles vão tentar te converter para o comunismo. E eu já com o pezinho na esquerda, assim... Já era. Eu me converto. Então, sempre para mim foi uma questão muito de comportamento e de formação cultural dentro do ambiente universitário e não tanto dos temas mesmo que eu estava tratando, daquilo que eu estava estudando. Mas tem um ponto que as ciências sociais, elas nascem dentro da modernidade. Então, elas nascem completamente imersas no conflito entre ciência e fé. E aí fica uma questão que não é nenhum debate, é como se simplesmente fosse. É assim, as ciências sociais, de fato, são contra a fé e a religião, e isso é naturalizado no sentido de que não tem debate. Eu nunca tive um debate sobre isso dentro da graduação, assim, e ninguém nunca me questionou no fato de eu ser cristã e ser cientista, porque, para eles, isso é completamente incabível, sabe? Então, não é um conflito tão grande que no ponto que não tem um conflito para mim, porque essas são as duas áreas separadas da minha vida. Agora entendi. E aí eu lembrei de uma coisa, que eu e a Nicole e a Mayra, a gente escreveu um artigo, gente. Vai sair um dia, a gente tem fé. 3 horas a gente descobre. Olha só. Vou te contar o segredo, 3 horas. E aí tem um artigo na BC2, depois eu compartilho lá no grupo, que fala sobre a questão do conflito entre fé e ciência, e tem uma frase que eu achei muito incrível. Eu não lembro o nome do autor. Em que ele diz que não tem... E aí entrando um pouco no comentário do Washington. Não tem... os seres humanos, eles são seres integrais. Então não tem como eu fazer ciência de segunda a sexta-feira e aí chegar no sábado e no domingo e ir na igreja e ser outra pessoa. Eu continuo sendo eu. Eu continuo sendo a minha formação,
Eu continuo sendo cristã em todos os espaços que eu ocupo. Eu não consigo separar isso dentro de mim. Isso faz parte de quem eu sou integralmente. Então, esse é o meu comentário. Ele não tem nem começo, nem fim e nem meio. Não. Mas é isso. Pode falar aí. Oi. Tá sim. O convite que eu fiz foi exatamente isso que a Amanda fez, né? Ela tá falando da experiência pessoal dela, foi muito legal, muito enriquecedor, não sabia, muito bom. E daí, se alguém tiver coisas parecidas, pode compartilhar. Mas eu acho que você sabe responder melhor a pergunta do Washington. Seria essa visão da ciência, religião, né, fruto de uma dicotomia secular entre particular e público? Eu acho que é justamente... Eu vou de novo para cá. Eu falei para fazer para cá e eu fico lá, né? Eu acho que é justamente isso que eu falei, assim, faz sentido o que o Washington está colocando, porque, de fato, dentro de uma perspectiva moderna, existe uma divisão entre quem eu sou publicamente e quem eu sou privadamente. E aí a religião é algo do seu privado. Você faz isso na sua casa, você faz isso, né, escondidinho no seu quarto. E a ciência é algo que é público. O que não faz nenhum sentido se a gente pensa numa fé integral, porque aí a gente está, de fato, publicamente proclamando a nossa fé. Né, e tendo a nossa religião publicamente. Isso não faz sentido lógico e prático, mas dentro da modernidade, de fato, eu acho que faz bastante sentido. O Rafa quer falar e depois a Nicole. Acho que a câmera está travada, né? Mas eu não vou me apegar a isso. Voltou. Oi, pessoal aí do Meet. Eu sou o Rafael, sou recém-formado em estatística e a igreja que eu frequento é a Chácara Primavera. Eu tive uma disciplina de método científico na faculdade e eu aprendi algumas coisas bastante relevantes lá que eu acho que vai fazer bastante sentido para a discussão que a gente está fazendo aqui, né? Eu vou ter que dar uma volta para chegar no lugar que eu queria chegar, né, na conclusão, mas eu acho que vai ser bom, acho que vai ser conveniente. Acho que vai ser conveniente. Bom, o contexto aqui é que, bom, primeiro, todas as coisas aqui toda a teoria assim, que eu comentar aqui é totalmente ligada com essa disciplina, então, se eu falar alguma coisa errada, é a responsabilidade da minha professora, não é minha. Então, então só para deixar isso claro. Mas, bom, o ponto tive uma disciplina de método científico, a parte de estatística está muito ligada com essa parte experimental da coisa, né? Então, a gente teria que estudar isso. A definição do que é científico e de ciência que é mais aplicada e é mais comumente utilizada na estatística é aquela definida por Karl Popper, que tem muito a ver com uma palavrinha que chama falsibilidade. O que é isso? A separação do que é científico e do que não é científico é dada mais ou menos de forma grosseira da seguinte forma. Se eu posso propor um experimento científico para testar alguma hipótese que eu tenha, então, algum experimento empírico, assim, né? Então, aquilo lá é científico. Se eu não posso propor um experimento empírico para aquilo, então não é científico. De forma super grosseira, essa é a definição. E tem algumas coisas decorrentes disso, né? Vou dar uns exemplos para que fique mais ou menos claro, né? Fique mais ou menos claro. Uma característica importante da forma com que o experimento deve ser feito é o seguinte. O experimento ele não é feito para provar nenhuma hipótese, mas ele é feito para saber se a gente pode rejeitar ou não. Então começa a fazer sentido algumas coisas como hipótese nula e hipótese alternativa. Alguém já ouviu falar nisso? Teste hipótese, estatística do teste, coisas assim. Vem disso, né? O ponto é o seguinte, a gente nunca aceita a hipótese que a gente está propondo, mas a gente vai propor um experimento para que a gente não rejeite aquilo que a gente está propondo. Nesse sentido, né, a gente nunca... Eu acho que isso é uma definição bastante interessante, porque a gente meio que não conhece as coisas e não dá como verdade, mas a gente só sabe o que é falso, assim, né? O que a gente tem, só começa a ter certeza do que é falso. Acho isso bastante relevante. Mas ok, agora trazendo para o contexto de fé e ciência, né? Vamos pegar, por exemplo, um
sei lá, qualquer passagem de milagre na Bíblia, qualquer passagem de milagre de Jesus. A gente consegue propor algum experimento para saber se aquilo lá realmente aconteceu? Fica meio inviável, né? Fica bem inviável tentar propor um experimento nesse sentido, né? Então, por isso, para mim, na graduação, nunca houve um conflito assim muito claro, sabe? Nunca houve um conflito muito claro entre fé e ciência, sabe? Acho que os territórios da ciência e da religião ficaram muito bem definidos, assim, né? E no sentido de que, bom, quando se trata de milagres, né, não tem como a gente propor um experimento, então não é científico, então não tem o que conversar ali entre fé e ciência, sabe? E um outro ponto muito importante que eu aprendi, que eu vejo fazer bastante sentido para o diálogo entre fé e ciência, né, é entender que a Bíblia tem diferentes gêneros literários e ela é uma história sendo contada. Ela é uma história sendo contada. Então, todas essas coisas, né, fazem que os territórios, né, da ciência e da religião fiquem claros. E, bom, a minha experiência com fé e ciência na faculdade é super positiva. Não tive nenhum conflito. Também não fui muito questionado sobre a minha fé na faculdade. E eu acho que todas as pessoas que me conhecem lá na faculdade sabem, sim, de forma bastante clara, sabem que eu sou cristão lá. Então, bom, acho que essa é a minha experiência. Eu acho que o que eu vou falar também é um pouco parecido com a Amanda, só que não vai ter nem começo nem fim. Eu só vou falar, porque eu sou meio de humanas, mas acho que de uma forma não muito séria quanto as humanidades dela, porque eu sou do direito. E a pessoa meio que acha que às vezes se acha meio cientista e não é, na verdade, eu sou advogado, né? Então, eu sou Nicole, eu sou da Igreja Batista Fonte e sou advogada, então sou formada faz um ano. Da minha experiência, eu acho que é um pouco raro, e eu também não quero me exaltar com isso, mas eu sinto que minha igreja sempre foi muito saudável em relação ao debate, e principalmente na parte assim de escola bíblica, sempre trazia gente, às vezes já estava no meio acadêmico, professores da Unicamp, que também são membros da nossa igreja, e, enfim, já teve a primeira conferência foi na minha igreja, foi uma coisa assim muito privilegiado. Conferência da ABC2, né? Acho que foi 2016, na conferência, foi lá. Então, realmente, foi um berço de ouro, assim, né? Glória a Deus por isso. Mas, por um outro lado, eu acho que durante a faculdade de Direito, eu acho que eu sinto um pouco que a Amanda sentiu também. Acho que são batalhas que, às vezes, a gente está no meio do debate, é um debate já vencido. Por exemplo, nos primeiros anos da faculdade, tinha coisa sobre ética ou lógica, né? E daí sempre tinha uma treta polêmica que é discutir ou falar assim, tá no Congresso o debate sobre tal lei e é muito, muito a ver com princípios cristãos, enfim, né? E daí você fica na sua, tipo, meu Deus, isso é o que eu penso. E ninguém pensa isso. Se eu falar eu um dedinho e falar assim, eu discordo, tipo, ficam treta no fire no parquinho, né? E eu sempre tive dificuldade com essa questão assim, do público e do privado, né? E quando eu estava expondo a questão do público e do privado, eu lembrei um pouco da reforma mesmo. Porque o contexto da reforma foi essa cisão do que é laico, né? E da divisão da igreja também em relação ao Estado. E, por um lado, isso é bom, por outro lado, isso enfim, né, trouxe algumas consequências que trouxe essa diferenciação do que é a esfera privada para a religião, né? Então, até hoje, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de, tipo, até onde a gente pode expressar isso no debate público, né? Porque muitas vezes, por exemplo, como cristãos, a gente quer se posicionar publicamente, mas, na verdade, cada um tem sua esfera de liberdade em relação a moralidade, enfim, justiça, noções de justiça, e muitas pessoas que, por exemplo, não são cristãs, pensam que a nossa fé não é racional ou que a gente, por exemplo, tem que ter políticas públicas totalmente baseadas cientificamente, né? E como se elas não tivessem nenhum compromisso de fé também.
Então, eu acho que o ponto crucial é essa chave, essa virada aí que você pontuou de que não são só pessoas tipicamente religiosas, entre aspas, confessam alguma religião, têm compromissos do coração, ou têm compromissos de fé, mas, por exemplo, pessoas que se confessam ateias ou que depositam confiança na ciência e nos... você estava falando agora... nos procedimentos assim, científicos, né, de comprovação, elas também depositam confiança em algo. Então, eu acho que é isso, não sei o que eu ia falar. Gostei muito. Gostei. Tá bom. Ai, não queria vir na frente, que eu tenho muita vergonha, mas enfim. Sobre conflito, assim, entre aspas, entre fé e razão, assim, acho que começou muito cedo, assim, entre aspas, mas também não foi uma experiência ruim. Era só que eu era uma criança muito curiosa e, ao mesmo tempo, eu sempre... meu nome é Sara e eu sou católica também. E aí, o meu colégio que eu estudava, ele era católico também, e daí a primeira experiência que eu tive, assim, foi num laboratório de astronomia, que a gente tinha algumas coisas, e lá, meio que apesar da gente ser criança, assim, tipo, meio que o professor estava meio que desdenhando, no sentido de, tipo, todo o universo foi construído milhões de anos, e não, tipo, que nem fala na Bíblia, que foi, tipo, em alguns dias e tal. E na minha cabeça, tipo, eu ficava, tipo, caraca, e agora? Tipo, porque eu acredito muito em Deus, mas eu tenho essa curiosidade de descobrir como que as coisas funcionam e, tipo, o que é que eu faço agora, né? E eu me lembro de ter questionado ele, assim, pela primeira vez, de, tipo, mas na Bíblia tem algum lugar lá que fala que para Deus, assim, tipo, 1000 anos são como um dia, tá? Então, não necessariamente ele quis dizer que ele fez realmente em 5 dias, mas, tipo, em 5 períodos de tempo, etc. E daí, tipo, ele não soube me responder, sendo que eu era muito criança, assim. E daí, tipo, isso foi crescendo, assim. E uma outra coisa que teve foi de biologia, uma aula lá que a professora estava falando sobre o Big Bang, a evolução e tal. E daí ela passou, tipo, rapidamente, falou assim, tipo, a teoria do Big Bang foi proposta por um padre lá, e daí, tipo, passou para frente, assim, e falou, tipo, eu sei que, tipo, alguns de vocês acreditam em Deus, não sei o quê, e daí, só que, tipo, o que a ciência acredita é o Big Bang e pronto. E passou, e daí eu fiquei, tipo, mas se foi proposto por um padre, e ele acreditava em Deus, e isso é o que a ciência acredita, tipo, alguma coisa não tá batendo, tipo, alguma coisa não faz sentido. E daí eu me lembrei de questionar ela, assim, no sentido de, tipo, uma pessoa não pode acreditar em Deus e, sei lá, tipo, acreditar que o Big Bang foi gerado por Deus ou alguma coisa desse sentido. Tipo, realmente as duas coisas são opostas, assim. E daí, tipo, ela tá até para hoje para me dar a resposta. Falou que ia dar na aula seguinte, também não deu. Tô esperando ainda. E daí, enfim, eu cresci com esses questionamentos, assim. Mais tipo, esse livrinho é o Catecismo Jovem da Igreja, assim, e ele tem várias perguntas, e tem uma que é, tipo, existe contradição entre fé e ciência natural? E eu acho que ela fala um pouquinho da minha visão, então eu vou ler para vocês, assim. Não existe contradição insolúveis entre a fé e a ciência natural, porque não podem existir verdades duplas. Nenhuma verdade de fé faz concorrência com as verdades da ciência. Só existe uma verdade, a qual dizem respeito tanto à fé como à razão científica. Deus quis tanto a razão com que podemos descobrir as estruturas racionais do mundo, como a fé. Por isso, a fé cristã exige e apoia a ciência natural. A fé existe para conhecermos as coisas que, embora não possam ser abarcadas pela razão, existem, todavia, para além da razão e são reais. A fé lembra à ciência natural que esta não se deve colocar no lugar de Deus, mas servir à criação. A ciência natural tem de respeitar a dignidade humana em vez de atentar contra ela. E é mais ou menos isso que eu penso. Obrigada, Sara. Os comentários tanto do Rafa quanto da Sara me fizeram lembrar muito daquele estudo que a gente teve do mundo perdido de Adão e Eva. Sim. E a gente vai estudar também o mundo perdido do dilúvio. Dá tudo certo.
É, uma série. Manda ver. Oi, galera, bom dia. Primeiro eu quero agradecer o pessoal da BC2 aí, estudo da Bia, as contribuições do Matheus, são muito boas. Eu quero eu quero começar a minha fala dividindo em duas partes. Primeiro, eu quero fazer um comentário, né, que você falou que precisa fazer esse comentário da experiência de vida, né, acadêmica, de trabalho. E depois eu quero lançar uma pergunta, porque eu achei muito interessante o estudo de hoje no que diz respeito até a presença da antropologia nisso, né? E eu não sei o quanto que ela está presente assim na literatura, nos artigos. Bom, meu nome é Juari, né? Eu sou formado em matemática e faço gastronomia agora. Agora, primeiro, a minha observação... Aliás, primeiro, a minha experiência pessoal, né? Bom, como eu trabalho já há uns bons anos com educação, e educação pública, essa é uma esfera que tem muito esse debate, assim, né? E ele é um debate delicado, porque mexe com questão de laicidade, mas tem gente, até teologicamente, que não acredita que exista laicidade, né? Assim, vai ter uma coisa ou enviesada para Deus, ou enviesada para o mundo, enfim, né? Tem N coisas assim, né, que a gente pode pegar e trabalhar. Quer dizer, N coisas que a gente pode trabalhar, e eu tenho várias vivências assim nesse sentido. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, para não ficar brisando tanto assim, é que o espaço de educação público, em geral, pega esses elementos, esses personagens que a gente tem, como, por exemplo, a gente tem o Francis Bacon aqui, que o Matheus ele abordou no estudo anterior. O Matheus jogou o Francis Bacon como um cristão temente a Deus. Agora, eu, nos corredores de escola, vai e volta, vejo trabalhos em cima do Francis Bacon, mas o Francis Bacon ele é só um cara que criou o método científico, bem como Newton é o cara das leis de Newton, bem como Kepler tem as leis dele, né? Mas isso, nesse tipo de espaço, em geral, não tem casamento, né? Tem uma discussão longa em cima disso. Agora, eu acho que, muitas vezes, o cristão, ele... Não sei, ele tem uma voz morta, assim, né? Então, pegando um outro exemplo aqui do São Tomás de Aquino, eu dei uma aula, eu peguei uma disciplina da física, minha última disciplina, aliás, e a gente tinha que dar uma aula de história da física. E eu achei um texto do São Tomás de Aquino, que ele, bem antes, né, de Galileu, etc., né, bem antes de Newton, já estava discutindo relação de espaço e tempo, e ele queria chegar numa outra grandeza, e você percebe que é a velocidade. E aí é curioso, né? Porque eu trouxe isso como a minha aula de história da física, né? Com algumas perguntas, né? E tinha uma única pergunta que era assim, né? Ao que São Tomás de Aquino relacionava essas duas grandezas? Porque no contexto dele ele estava relacionando aquilo lá com a ideia de Deus, né? Anterior. E eu só citei isso, e aquilo foi entendido como proselitismo religioso. Eu estava meio largado, assim, naquela aula lá, cheio de regata, eu tenho uma cruz tatuada no braço. O cara olhou aquilo lá, tal, esse cara é um crente, não sei o quê. E aí começou a deschavar ali a minha aula. Eu dei uma questionada ali na hora, ele deu uma outra apertada ali também em cima. Enfim, né, foi um certo embate ali. Né? E eu entendo que eu não fiz nenhum proselitismo religioso, apesar de eu acreditar que São Tomás de Aquino estava certo, Deus estava por trás daquilo. Né? Essa é uma experiência acadêmica. Tem uma outra porrada, senão eu vou ficar brisando aqui. Mas a minha pergunta, que eu acho que é interessante, na tua leitura
da Grécia, da filosofia natural, você diz que tem tanto os prós e meio que os contras ali, né? Mas eu vejo muito mais prós, assim, eu vejo muito mais assim interseções entre aquilo que os gregos pensavam, né? Eu achei muito interessante aquilo que foi falado, que foi escrito ali do Epiteto, né? Um princípio racional, né? Parece que é uma ideia anterior de Deus que se tem ali, né? O outro ponto, não sei se é o próprio Epiteto, se é um outro cara lá, que falava assim, não, mas porque a gente deve imitar os deuses. Esse deu um exemplo, mas tem um outro exemplo, que é o exemplo de Paulo. E aí, o que ela falou lá também do Deus desconhecido, isso aí me lembra muito um livro de antropologia cristã, de um cara que chama Don Richardson, que ele fala que, chama um fator Melquisedeque, esse livro aí, e ele fala que, assim, né, tudo, no fundo, está casado, assim, com Deus. Deus é o cerne inicial, né? Melquisedeque, sei lá, abençoou, deu dízimo lá para Abraão, né? Ou, não lembro se foi o contrário, mas, assim, né, tipo, não era o cara do chamado, mas tinha uma noção de Deus. Então, a impressão é que, no fundo, tem uma ideia de Deus ali por trás, assim, muito mais coisa, assim, em comum, né? Parece que, assim, né, tipo, a coisa nasce em Deus, mas aí, como alguém falou, acho que foi o Washington aqui, houve uma dicotomia, um negócio meio mal, assim, né? Mas, assim, tipo, a coisa nasce no coração de Deus, daí eu não sei se existe algum tipo de material que a BC2 está fazendo, se alguém já pesquisa, assim, para buscar esse fundo antropológico da ciência, porque, para mim, ela começa, eu acho que todo mundo pensa, né? Mas a gente precisa de coisas para validar isso aí, mas isso nasce no coração de Deus, né? E aí, sei lá, por razões N seculares, aí essa coisa destoa, né? Tipo, que nem você colocou ali uma setinha para cá e outra para lá, mas na verdade as coisas, sei lá, começam em Deus, assim, né? Não sei. A minha pergunta é se existe já coisa sobre isso e até para instigar a começar a estudar sobre isso, né? Porque eu acho que tem essa questão antropológica aí bem importante. Obrigado pelo espaço aí. Não foi uma pergunta fácil, viu? Eu acho que em relação a... Tem um livro do Igor Miguel que chama Escola do Messias. A gente já estudou também. Não lembro quem deu o primeiro estudo. Bom, enfim. Tem esse livro e ele começa o livro falando que existe esse desejo religioso no coração do homem. Então, ele parte dessa premissa. Todo mundo tem essa necessidade, essa coisa interior e busca... Gente, me ajuda. Busca algo em que depositar a sua confiança, em que derivar o sentido da existência. E Igor Miguel, como bom cristão, vai falar, bom, é Deus. Mas não necessariamente todos os povos pensavam dessa forma. No caso dos gregos, eles acreditavam em deuses, e no caso dos filósofos, eles viam muito claramente essa questão da racionalidade e de que havia algo maior, algo metafísico, que eles queriam se aproximar, e deveriam, era como uma missão moral, eles deveriam se aproximar, mas agora também tinha um entendimento que essas verdades metafísicas não eram fáceis, não eram tão evidentes, e o coração e a mente precisavam de um certo treinamento. A filosofia natural era vista como parte desse treinamento. Era o estudo das coisas da nossa realidade, que não eram as coisas últimas. Então, embora seja interessante, embora seja legal, ou às vezes bonito, não é de fato a verdade final, mas uma parte da caminhada para a gente, ou para eles, alcançarem o conhecimento mais elevado acerca da realidade, que era o conhecimento metafísico, ou de Deus, como a gente quiser chamar. Em relação a isso, eu acho que essa ideia
foi propagada. Também os cristãos na Idade Média tinham essa coisa de, bom, a gente pode estudar a natureza, mas também como um exercício mental e interno para entender a Deus. A gente entende a criação de Deus e vai se preparando para entender a Deus. Era meio que um treino mesmo. Quanto aos materiais, como entender essa questão mais profundamente, eu acho que estudando a filosofia da ciência e da religião é um caminho mais adequado. Você tem recomendações, amiga? E você? Mas acho que eu recomendaria começar pelo livro do Igor Miguel. Eu acho que esse é... Sim. Pode pedir emprestado, porque as pessoas da BC2, alguns de nós temos esse livro também. Tá. Inteligência para Quê, do Pedro Dutti, também fala um pouquinho disso. Legal. Legal. Oi, gente. Sou Arthur. Eu sou formado em teologia, faço filosofia. E é isso. Eu queria comentar rapidinho o negócio da filosofia natural e depois eu continuo com uma pergunta. A própria questão, a ideia da metafísica, ela é deixada um pouco de lado, né, por eles compreendem a ideia de Deus, por exemplo, de Zeus, a sacada de Zeus, essas coisas que por ele todas as coisas vêm a existir, mas a grande ideia da filosofia natural é que, como eu não tenho acesso ao ser metafísico, eu trabalho com a physis, o mundo criado, e nessa physis do mundo criado eu busco descobrir o logos de toda a criação, que é aí que pega até a Idade Média. Aquilo que organiza o nosso universo e dá sentido para essas coisas, que faz tudo se movimentar, que aí, em Tomás de Aquino, é o motor primário de todas as coisas. Que aí Tomás de Aquino ele associa isso com Deus, mas na filosofia natural pré-socrática é o logos, é o motor, é aquilo que dá sentido para o universo, mas que não propriamente aos deuses criadores disso. E aí, como você foi seguindo todo o caminho, né, trazendo para nós, Bia, a ideia, uma das grandes perguntas que eu tenho, até juntando com um comentário do Rafa, é a respeito da nossa perspectiva de ciência, que ela parte para uma ciência empírica, e muito mais, e uma ciência basicamente a posteriori. Só que Kant ele vai trabalhar que existem coisas a priori de nós, que nós conhecemos, e nós não necessariamente precisamos trabalhar empiricamente para saber essas coisas. Essas coisas, por exemplo, ele dá um exemplo, você não precisa pegar uma trena e medir aqui para saber que nós estamos num quadrado. Automaticamente, a priori, nós sabemos que estamos num espaço quadrado ou num retangular, essas coisas, que é uma maneira de conhecimento que não propriamente é empírico, com algumas coisas. A gente deduz isso depois do empírico. Tá, eu tô... Não, deixa eu fazer, é que eu tô dando muita volta, deixa eu fazer a pergunta. É que eu tô tipo o Mike Scott do The Office. Exatamente, você só começa e vai falando. A minha pergunta é em relação assim, a essa divisão que existe entre a filosofia e a religião, que foi feita por conta de movimentos dele próprio. Nós vimos que não necessariamente as duas são conflituosas entre si, mas que existiu esse movimento de separação. Daí, o que eu quero saber aí até algumas perguntas que surgiram aqui no chat junto. Quais iniciativas nós podemos tomar para reajustar elas? Assim, religá-las. Porque uma das coisas que o livro ele vem questionar é a partir daí... caramba, fugiu de novo a palavra da cabeça. Estava falando agora com a Amanda. Não. A interpretação dos patrísticos sobre o texto. Não.
Vamos supor, uma coisa simboliza a outra, tal. Esqueci o nome da palavra. Alegoria, obrigado. A partir da fé, eu não alegorizar as coisas científicas que me são dadas, mas, ao mesmo tempo, a partir da ciência, eu não ignorar certos princípios que não contradizem nada a minha fé ou a existência do ser de Deus, mas que possa haver alguma dificuldade. Enfim, como trabalhar nesse contexto onde as duas coisas são separadas, atualmente, como nós, que sabemos que agora as coisas não necessariamente estão em conflitos, como que eu posso trabalhar para que elas fiquem unificadas? Desculpa, gente, eu tô com Suave. Tá bem. Primeiro, eu só vou falar um nome e um título, e daí vou largar você, a sua própria sorte. Michael Polanyi, Conhecimento Tácito. Daí, não sei, daí a gente conversa, acho. Mas, em relação à pergunta de caráter bem prático, que eu acho interessante, mas muito difícil de responder, acho que, bom, você é professor, você dá aula no ensino básico. A primeira coisa que você pode tentar fazer nesse sentido é não reproduzir esse tipo de discurso. Mas também, como na experiência do Juarez, que foi compreendida como um proselitismo religioso, eu acho que também não é nesse sentido, como da figurinha na porta da professora da Amanda. Acho que você pode mostrar essa possibilidade, esse caminho de uma relação produtiva, né? Frutífera e dialógica entre ciência e fé. E bom, você é professor de filosofia, talvez alguém te pergunte literalmente isso. Tá, eu tenho que abandonar minha fé para acreditar na religião, eu tenho que abandonar a ciência. Eu falei coisas erradas, né? Abandonar a minha fé para acreditar na ciência, eu tenho que deixar de acreditar na ciência para poder seguir a minha fé, eu tenho que deixar a minha fé de lado quando eu entro num laboratório. Então, esse não é o único caminho possível e não é o caminho que eu recomendo. Então, acho que, de forma muito, muito prática, seria isso. Você está num lugar estratégico. Como cientistas, acadêmicos, eu acho que também promover um debate mais histórico a respeito disso. Então, talvez falar assim, tá, tem alguns clichês, tem uma narrativa que ganha aí, que é a vigente, mas talvez a gente possa falar sério sobre como isso aconteceu e talvez destrinchar melhor essa história. Mas agora, superar essa narrativa, eu acho que é um projeto que tem que ser muito intencional. E, particularmente, eu não sou muito otimista em relação a isso. Eu não te respondi tão completamente, mas eu tentei. Gente. Posso falar uma coisa? Tá bom. Eu ia falar comentários finais. Ah, então eu vou fazer o comentário final. E daí a gente vai já fechar, porque vai ter sorteio, que na verdade não é sorteio. Já tem uma pessoa que ganhou. Primeiro, as mensagens do chat, gente, estão muito legais. Aí, Matheus, depois você pode passar essas referências no grupão para todo mundo, por favor. Obrigada. Outra coisa que eu queria falar antes de fazer o meu comentário final a gente tem a gravação do Territórios inteiro no YouTube. A gente fez um estudo do livro Show por 5 encontros, eu acho, e a gente tem todos gravados, eles estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube, então vocês podem acessar e acompanhar as discussões que tiveram por lá. Não cai Bia, pelo amor de Deus. E eu só contei até metade da história. O resto é história. Eu queria falar 2 coisas. Eu vou ver se agora eu consigo lembrar o que eu ia falar. A primeira delas é do que a Bia estava falando agora, de que, de fato, não tem como superar completamente esse discurso. E eu tenho uma coisa com o negócio de acabar com um conflito. Por quê? A gente está tentando estabelecer diálogo, e diálogos, às vezes, eles são conflitivos. Às vezes, a gente entra em debates insolúveis com as pessoas. Isso também é diálogo. E pode ser que o diálogo entre fé e ciência... acabe esbarrando em alguns conflitos que a gente não vai conseguir superar. E está tudo bem, porque o ponto é estabelecer diálogo e não resolver todos os problemas.
Essa é a minha perspectiva. Eu acho que se vocês quiserem resolver por fim, tudo bem também. Mas aí teve uma outra coisa que a Sara estava falando sobre. Eu achei muito bonito o texto que você leu, e aí tem um ponto sobre a verdade, que eu acho que é um ponto bom para a gente pensar. Que é isso, vai ter conflitos quando a gente entra no diálogo, mas ao mesmo tempo existe a verdade. E né, a gente pode entrar num debate sobre pós-verdade, aí a gente vai ficar aqui mais um encontro de 3 horas discutindo, mas não vamos entrar nessa. Mas o ponto é que existe uma verdade e a gente crê nessa verdade. E aí eu acho que, às vezes, a gente acha que a ciência é completamente neutra e absolutamente. Principalmente, eu acho que na área das exatas ou das ciências naturais, a gente acha que existe uma neutralidade, porque o método científico é objetivo, porque, né? E aí, quando a gente entra numa discussão sobre filosofia da ciência ou sociologia da ciência, que é um campo que existe e é muito legal, a gente descobre que não, que mesmo os métodos científicos das ciências naturais ou das ciências exatas, eles não são neutros, eles partem de interesses, eles têm um viés político por trás. Porque tudo que a gente faz, não existe neutralidade na vida humana, a gente está sempre partindo de outros pressupostos. E aí eu acho que isso eu não sei chegar numa conclusão sobre isso, mas eu acho que isso conversa muito com o que você falou, sobre a gente saber que existe a verdade, né? Eu acho que não teve nada a ver uma coisa com a outra, mas vocês ficam com 2 comentários desconexos e a gente tenta debater e unir os 2. Acho que era isso que eu ia falar. Você quer falar? Pode falar. Fala, Bia. Não, gente, eu acho que é isso. Acho que conversar não é necessariamente aceitar tudo, né? E buscar a paz mundial, eu acho que não é desse jeito, não. Alguém quer fazer um comentário final? Se ninguém quiser, bora pra foto e anunciar os nossos ganhador ou ganhadora. Tananã. Tchau, gravação! Isso também vai estar no YouTube. Para quem não sabia, tudo que vocês disseram aqui será transmitido diretamente no YouTube, tá bom? Exatamente.